Saiu uma notícia neste sábado do Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo CBN, e também do canal do Lessa aqui no YouTube, sobre a renovação de Fernando Diniz com o Fluminense. Algo que está muito próximo de acontecer e que, segundo o Lessa, deve ser algo já para agora, de ser renovado por 2 anos. Por que é importante a gente falar sobre isso daqui? Porque essa renovação com o Fernando Diniz, ela não pode ser só uma renovação para... Como é que eu vou ser muito claro assim? Só para poder pagar uma rescisão maior quando o Fernando Diniz for demitido. É uma renovação que tem que sinalizar algo de positivo. E eu vou falar um pouco aqui do porquê que a gente tem que ter calma para pensar nisso daqui, tá? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral. Sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você quiser, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tá? Isso dá uma moral grande aqui pra gente. Somos o maior canal aqui do YouTube falando sobre o Fluminense, trazemos um trabalho jornalístico e opinativo. E esse vídeo aqui é muito mais opinativo. Gabriel, o jornalístico envolve tudo. Existe jornalismo de hard news, como é o que o Lessa faz, inclusive, de sempre trazendo informação nova, rápido e tal. Existe o jornalismo mais opinativo, de mais opinião. Existe espaço para tudo feito com ética. E é o que eu tento fazer aqui. E, claro, essa ética inclui ser respeitoso com você que me assiste, sempre entregando o que eu penso, o que eu analiso. Mesmo que às vezes eu esteja errado, eu não tenho problema de mudar de opinião. E por que eu tô falando isso? Porque gravei, e estou gravando esse vídeo aqui, inclusive, depois de 3 derrotas seguidas, e talvez do momento mais conturbado de Fernando Diniz à frente do comando do Fluminense. E eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre o Fernando Diniz, com elogios e críticas sobre essa visão que ele tem, essa visão diferente. O Fernando Diniz, eu já citei algumas vezes, Fernando Diniz tem uma visão de louco. E o que é o louco? Só alguém que não se adapta aos padrões da nossa sociedade. Alguém que não se adapta aos padrões do futebol. Esse que não se adaptou aos padrões pode ter grandes descobertas, mas pode não conseguir fazer o simples. Então eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, muito legal você ir lá ver. Só que a análise que se pede agora é sobre uma renovação com o Fernando Diniz. E eu confesso que toda renovação com o treinador, eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Contrato de treinador só beneficia o treinador. Um a cada, sei lá, para não dar um número, uma hipérbole aí grande mesmo, um a cada 50 treinadores, ao saírem do clube, pagam a rescisão ao clube. São convidados a trabalhar em outro clube e efetuam um pagamento. Normalmente o que a gente acaba vendo são clubes pagando 3, 4 treinadores que eles mesmos demitiram há um tempo atrás porque tinham contrato. Contratos como, por exemplo, o que Abel Braga fez com o Fluminense sem valor de multa rescisória, praticamente não são feitos, porque não tem vantagem para o treinador se ele assumir já sabendo que não tem multa rescisória, que é um contrato que o clube pode dispensá-lo a qualquer momento. Só que no caso de Fernando Diniz, ainda é um pouquinho diferente. Fernando Diniz ainda não abandonou um projeto para seguir a outro. Ok, você pode falar bem assim, tá, mas ninguém quis Fernando Diniz enquanto ele estava em outro clube. Com certeza quiseram, principalmente na época do São Paulo e até mesmo agora na época do Fluminense. Dá pra gente entender ali, isso não é uma informação, mas houve interesse de outros clubes. Mas Fernando Diniz é um cara muito compromissado com o projeto que assume. Então acho que um contrato de 2 anos, ele tem essa vantagem de, olha, Diniz, você vai estar compromissado com esse projeto aqui por 2 anos. A gente vai para um outro ponto, que esse eu vou passar bem rápido, que é o seguinte. Mas a eleição acontece agora em novembro. Existe um problema aí dessa eleição. Toda eleição ela tem um problema, que é o pré-eleição, ele não pode engessar o clube. Se a eleição é no meio do ano, acho que o Vasco aqui do Rio faz eleição em julho, ou fazia pelo menos, você fica com um presidente montando o time e o outro tendo que assumir as bustas que esse presidente montou em agosto. Como foi, inclusive, a eleição de 2019 do Fluminense, foi assim, mas isso aconteceu, por exemplo, acho que quando o Vasco caiu. Eu lembro dessa eleição no meio do ano justamente por causa disso, que quem rebaixou o Vasco foi o ídolo deles, Roberto Dinamite, mas quem montou o time foi o Eurico Miranda. E numa eleição no final do ano, como é a do Fluminense, no caso de novembro, e como esse ano a gente vai puxar o final do ano para o início, não tem como, pô. Tem que ter um planejamento já montado. Quem assumir, seja o Mário, seja o Rafael Rolim, seja o Ademar Arraes, seja o Marcelo Souto, seja qualquer outro, precisa ter um mínimo de planejamento na mão. Sobre Fernando Diniz,
Agora passando para um terceiro ponto, em que a gente fala sobre qualidade. Bem, eu não sou daqueles loucos que fala bem assim, Gabriel, você tem que dar continuidade. Qualquer treinador com continuidade é a base de tudo. Esse treinador vai voar se ficar no time mais de 2 anos. Não sou desses, não. Tem treinadores ruins. Ah, mas demitiu com 4 jogos. Tava certo de demitir. Na verdade, estava errado antes de demitir. Antes de estar certo de demitir, estava errado antes de ter contratado esse treinador. Mas eu não sou desses que, não pode romper o trabalho, tem que deixar o trabalho desenvolver se o trabalho está dando completamente errado. Não é o caso de Fernando Diniz no Fluminense. O trabalho de Diniz não dá para dizer que está dando completamente errado. Pelo contrário, acho que não dá nem pra gente dizer, tirando assim, vamos dizer que o ano acabou agora, eu olho para o que Fernando Diniz fez no ano do Fluminense e eu falo, positivo, positivo. O elenco era para 6º, 7º lugar do Brasileirão, ele conseguiu fazer a gente viver sonhos maiores ali em segundo, mas por problemas, inclusive, causados por esses sonhos maiores, né? Inclusive problemas físicos, eu falei disso aqui num vídeo já do canal também, o Fernando Diniz tem uma dificuldade de transformar um elenco num... Aliás, ele tem uma facilidade de transformar o elenco num time, mas tem a dificuldade de, depois que ele monta esse time, trazer as peças do elenco que não vieram na primeira leva e incluir nesse time. Ou seja, perde uma peça, ele tem dificuldade de repor. E aquelas peças que não foram perdidas se cansam à exaustão. E aí por isso que normalmente os times de Fernando Diniz têm ali um declínio na reta final do campeonato. Também tem o fato dele ter treinado até agora elencos que não são super elencos, mas é o retrato da maioria quase que absoluta do Brasil, né? Poucos são os treinadores que treinaram os super elencos do Brasil. Qual que é o ponto que eu coloco sobre o Fernando Diniz, então? Dentro da temporada, o resultado da temporada é bom, assim, o resultado da temporada dele. Porque, Gabriel, mas tem que pensar grande, tem que pensar em título. Tá, e qual treinador que assumindo o Fluminense hoje ia trazer um título pra gente? É óbvio que nenhum. É óbvio, porque o Palmeiras é um super time, então não dá pra gente... Ou pelo menos é óbvio que nenhum não, né? É óbvio que a gente não pode garantir nenhum. Então, essa cobrança não é em cima do Fernando Diniz para agora, né? Tem que pensar em título. Não, eu estou avaliando o trabalho. O que foi entregue a ele? Isso. Para 6º, 7º no Brasileirão. Beleza. Ele entregou acima. Nesse momento ele entregaria em 5º, né? Na Copa do Brasil. Foi entregue para ele o suficiente para jogar a semifinal contra o Corinthians. Beleza. Né? Ele passar do Cruzeiro, do Vila Nova e do Fortaleza era obrigação naquele momento. Ele entregou exatamente isso. Na Sul-Americana, entregaram para ele fazer um milagre. Ele ganhou de 10-1 fora de casa, mas não veio o milagre. Então, assim, o ano de Fernando Diniz, a recuperação de um ou outro jogador e tal, ele é interessante. Ele motiva a renovar. E aí alguns vão falar assim, Gabriel, mas está num momento muito ruim, esse treinador não vai para frente, nunca ganhou nada. O Vojvoda, e eu tô gravando esse vídeo não por causa do Vojvoda, né? Mas foi algo que me chamou a atenção nesse sábado. O Vojvoda voltou a ser louvado agora, né? Venceu, enfim, tá no retorno, se eu não me engano. Acho que a reação começou um pouquinho antes do retorno. São 11 jogos, que Fortaleza acho que tem 9 vitórias e 2 derrotas. Virou o turno como lanterna e tá brigando pela Libertadores. Talvez, se eles forem para a Libertadores mesmo, será algo semelhante àquela reta final do Fluminense em 2009, né? Que a gente estava muito abaixo, só que era muito mais pro final do ano, né? E a gente conseguiu escapar do rebaixamento. Eles estavam na lanterna na virada do turno e estariam na Libertadores, também é um feito gigantesco. E esse mesmo Vojvoda, até chegar no Fortaleza, ele tinha passagens discretas por Newell's Old Boys, Defensa e Justiça, Talleres e Huracan. 4 times da primeira divisão da Argentina. Times esses, inclusive, o próprio Defensa e Justiça, que depois foi bater campeão da Copa Sul-Americana, né, depois da saída do Vojvoda. E ele já tinha... O último time dele era o Unión La Calera, inclusive, ou Unión La Calera, que elimina a gente na Sul-Americana, não era o Unión La Calera do Vojvoda, tá? É importante destacar isso, que ele era... era o Unión La Calera do Vojvoda, é importante destacar isso, que ele assume em 2020, é aquele ano em que a gente é eliminado pelo La Calera no Maracanã, a gente empata 1-1, lá empata 0-0, era dele, e ele foi vice-campeão chileno. Nossa, um grande feito realmente. Mas assim, né, também não é, nossa. Ele chega ao Brasil sem nenhum título, com pouca experiência. E o que acontece lá no Fortaleza? Óbvio, ele tem um início muito bom, ele assume em maio, faz um ótimo Campeonato Brasileiro, mas nesse ano, o que ele passou no Brasileirão, ele foi mantido no cargo.
Sabe como que vem a virada de chave de Vojvoda no meio do ano lá no Fortaleza, conversando com a galera do Fortaleza? É o que todos eles falam, a Thaís já participou aqui, enfim, o Dudu também já participou aqui, o Márcio, o Renato, são pessoas que têm canais do Fortaleza. Eles falam, cara, no meio da temporada a gente perdeu peças, o time começou a não render, enfim, tava difícil, chegou reforço. Chegou Thiago Galhardo, chegou Brites, chegaram outros jogadores lá para eles. Chegou reforço e ele, com esse reforço e com a calma, a segurança, transformou um time que era lanterna no Brasileirão enfim, chegou por um milagre ali, entre aspas, né? A brigar pela vaga na semifinal da Copa do Brasil e agora brigar pelo G8 do Brasileirão. Teve confiança. Eu não tô falando aqui que o Diniz é melhor que o Vojvoda e que é igual. E olha, o Cuca não tinha título também, eu não sou muito a favor disso, não. Mas o ponto que eu tô colocando é, a gente precisa entender o que é falta de qualidade e o que é turbulência. Eu analiso demissão de treinador, até para fechar esse vídeo, até porque se a gente está falando de uma renovação de 2 anos com o Diniz, a gente tem que abordar nesse vídeo demissão de treinador também, que é algo que a gente pode conviver. Eu avalio demissão de treinador em 2 casos. Em um, quando o cara não faz ideia do que está fazendo, não sabe o que está fazendo, e ele não vai conseguir... e ele, enfim, ele é a causa, é o motivo do time estar tão mal. Esse é o primeiro caso. Que é o caso mais comum. Inclusive é o caso em que as pessoas viram e falam bem assim, pô, demitiu, mas será que a culpa era dele? Esse é o segundo caso. Às vezes a culpa não é do treinador, na demissão. Só que tem um detalhe. Foi o que, inclusive, que eu perguntei à galera do Fortaleza. Eu falei, cara, a culpa não é do Vojvoda, de vocês estarem na lanterna. Né? Eles confirmaram e tal. Falei, mas a pergunta é, o Vojvoda é capaz de tirar vocês daí? Porque em 2009 a gente teve treinadores como Parreira, pô, treinou a gente. A gente teve bons treinadores naquele ano. Mas só o Cuca foi capaz de tirar a gente daquela lama que a gente tava. Então, assim, às vezes o treinador, ele não é culpado, mas ele não é capaz de tirar você daquela situação. O Vojvoda, enfim, e aí eles responderam, e no final das contas foi capaz. Qual que é o meu ponto? Fernando Diniz, a gente tem que medir até onde ele é capaz. Até onde vai a capacidade dele. É muito difícil você falar isso em meio de temporada, como eu tô fazendo aqui agora. Porque você está sempre muito suscetível. O outro vídeo eu gravei após um Fla-Flu. Nossa, que gosto maravilhoso. Ou foi após o Fluminense Juventude? Não, foi após o Fla-Flu, exatamente. Após o Fla-Flu, fácil elogiar o Diniz. Agora, depois de 3 derrotas seguidas, e eu não sei porque você deve estar vendo esse vídeo depois de Fluminense e Avaí, né? Eu tô lançando ele no domingo, mas enfim, domingo na hora do almoço, no início da manhã, não sei ainda como é que vai ser. O caso de Fernando Diniz é um pouco mais complicado agora, tá no meio da temporada ainda. Eu não tô cravando de que ele é ótimo. Agora vai pra minha opinião final aqui, né? Porque eu dou todos os motivos, aí por isso que às vezes, mas você não deu sua opinião, tá em cima do muro. Não, a opinião tá lá no final do vídeo. Você que não foi paciente pra poder assistir e entender os motivos que eu tô dando. Gabriel, você renovaria com o Diniz por 2 anos? Sim. Deixa eu reformular a proposta, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui um negócio. Gabriel, você acha interessante o Mário Bittencourt renovar por 2 anos? Sim. Ué, o que mudou aí de uma coisa para outra? Porque eu buscaria outros treinadores que não estão no nosso radar. Mas eu já teria feito isso há muito tempo e a gente sabe que isso não é a preferência de Mário Bittencourt. Sabendo disso, eu olho para o mercado de treinadores possíveis pro Fluminense e para contratação e mesmo a vinda de um estrangeiro e tal, tá? Um estrangeiro é só um cara que nasceu em outro país, não necessariamente ele é o outro argentino vai ser igual ao Vojvoda, tá? Não necessariamente o outro português vai ser igual ao Abel Ferreira, não, tá? Só porque eles nasceram no mesmo país. Mas o meu ponto é o seguinte, eu olho para todas as opções e eu não vejo nenhuma que possa fazer a gente chegar ao nível que o Diniz pode transformar esse time. E se der errado, Gabriel? Pô, welcome to the world of Fluminense. Bem-vindo ao mundo do Fluminense. O treinador Diniz vai ser demitido, vai ser contratado um outro treinador e a gente vai ter mais uma rescisão para pagar. Porque o mundo acontece assim há muito tempo. Gabriel, mas não tem que fazer a roda parar de girar? Tem. A roda tá girando. A chance que a gente tem de fazer a roda parar de girar é entrar um maluco aqui dentro. Entrar um maluco e vai falar, pô, essa roda tem que parar de girar. E vai saltar e vai fazer essa roda parar de girar. Se ele vai saltar com a gente e a gente vai se estribuchar no chão e tá na lanterna do Brasileirão, igual era em 2019, e morrer, e enfim, pode ser rebaixado. Agora, por outro lado também, pode ser esse o maluco que vai botar a gente em segundo no Brasileirão durante boa parte do campeonato.
brigando lá na parte de cima com um elenco para ser sétimo. Então, assim, eu pago para ver. Eu pago para ver com o Fernando Diniz nessa renovação. Mas não exijo que você faça isso. Não exijo. Porque aqui no canal você sabe, né? Sempre falo isso. Eu não defino o que a torcida quer pensar. Tem que pensar. Eu não quero definir o que a torcida tem que pensar. É a minha opinião. E aí você coloca a sua opinião aqui no chat. Você acha interessante o Fluminense renovar por 2 anos com o Fernando Diniz? Responde aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.